É comum ouvirmos que Portugal foi o primeiro país a abolir a escravatura. Acontece que o decreto publicado em 1761 pelo Marquês de Pombal, ao contrário do que pretende a mitologia histórica portuguesa, não acabou de facto com a existência de escravos. O Portugal dos Pequenitos é provavelmente o emblema mais expressivo de uma ideologia que continua viva. Nele, as grandezas do passado são apresentadas de forma didática, em ponto pequeno. Mas será que a verdade histórica cabe realmente aqui? O infante Dom Henrique ficou conhecido como o navegador, mas passou grande parte da sua vida em terra firme. O célebre homem do chapeirão instigou as primeiras viagens expansionistas, ficando para sempre ligado a esse período da história de Portugal. A expansão marítima e comercial europeia, a partir do século XV, onde os portugueses foram pioneiros, marcou o início do tráfico negreiro. A descoberta em Lagos de esqueletos de escravos do século XV revela uma história violenta dos primórdios do comércio negreiro. Uma sombra entre muitas na história da expansão portuguesa. A Escola Conde Ferreira, no Centro Histórico de Lagos, é parte daquela que durante muito tempo foi a maior rede de escolas em Portugal. Foi uma das primeiras escolas edificadas graças ao apoio financeiro do Conde Ferreira. Ao todo, chegaram a ser 120. Considerado um dos últimos negreiros portugueses, o Conde Ferreira importou milhares de escravos para o Brasil e foi assim que fez fortuna. Isto é uma antiga escola pública. Uma antiga escola pública que funcionou até ao princípio dos anos 70, que pensa-se até que foi a primeira a ser construída a nível nacional. Mas o Conde Ferreira não era daqui, não é de Lagos, nem é daqui da região. Ele é um homem do Norte, um homem do Douro. É um homem que, de facto, deixa a sua fortuna, porque também não ficou sem herdeiros, naturalmente, e então deseja, de facto, construir o ensino, porque ele sabia as particularidades do ensino em Portugal, e a Dona Maria II, de facto, apanha, digamos, essa sensibilidade dele. Como é que, tendo nascido num meio modesto, ele se tornou o homem rico que viria a ser até à morte? Bem, modesto, naturalmente, de uma terra pequena, como quase todos saíam do norte do país. No caso, ele foi para o Brasil. Uns dedicam-se à produção dos produtos, digamos, que depois são exportados para a Europa, para os alimentos, e outros, neste caso, para os escravos, que era, digamos, o produto, por assim dizer, da época, que rendia bastante dinheiro. Ele fazia comércio de escravos de Angola para o Brasil. Foi assim que ele enriqueceu? Sim, seria um intermediário, naturalmente, mas a prática era essa, e Angola, depois ficavam em Cabo Verde durante um tempo, e depois de Cabo Verde iam para o Brasil, e aí, de facto, ele consegue rendimentos para que isso, de facto, se tornasse o homem com o dinheiro que tinha na altura. Conde Ferreira vive no século XIX, estamos a falar de meados do século XIX, ainda havia tráfico negreiro, quando o Marquês de Pombal tinha abolido, ou pelo menos interditado a escravatura muito antes. Bom, atenção que há a interdição no continente e depois há a interdição, digamos, nas chamadas antigas colónias. Foi só essa interdição do Marquês de Pombal? Foi só em Portugal continental? Sim, que depois tem os seus efeitos mais tarde, digamos, nas chamadas ex-colónias, no caso do Brasil. Mas continua e acaba depois, de facto, a escravatura. Digamos que ele é o último negreiro, ou um dos últimos negreiros. Grandes negreiros, digamos, portugueses, com esta particularidade que se conhece. Em testamento, digamos, deixar para que o ensino, neste caso o ensino público, tenha uma manifestação grande a nível nacional. Pode-se dizer que é um homem com uma dupla face, por um lado negreiro, por outro lado filantropo. Para um homem que tem, digamos, que sai da sua terra natal no Douro.
a Vila Mea, que é uma terra pequena. Vindo do meio pobre? Do meio relativamente pobre, que naturalmente terá pedido empréstimo até para ir para o Brasil. Depois volta a Portugal, tem necessidade de perder o único descendente. Portanto, é uma pessoa que de facto carrega em si todo um conjunto de situações que temos que analisar e que seria um humanista. Era um homem de facto que acreditava digamos, no futuro e sobretudo na questão do ensino, que era fundamental. E o humanista que coincidia com o esclavagista. Mas é a mentalidade, é uma mentalidade, porque também houve bastantes que estiveram ricos e riquíssimos e nunca fizeram nada disso, como é evidente. Mas naturalmente aquele que deu mais dinheiro, aquele que de facto o imortalizou enquanto, digamos, testamenteiro de uma causa pública foi o negócio dos escravos, foi a escravatura, portanto, o negócio de escravos. Na manhã do dia 8 de agosto de 1444, chegou à costa de Lagos uma expedição organizada pelo infante Dom Henrique com um carregamento de 235 peças, como reza a crónica dos feitos da Guiné, de Zurara. Que uns tinham as caras baixas e os rostos lavados com lágrimas, olhando uns contra os outros, outros estavam gemendo muito dolorosamente. O infante era ali em cima de um poderoso cavalo, acompanhado de suas gentes, repartindo suas mercês, como um homem que de sua parte queria fazer pequeno tesouro. A crónica de Zurara é a principal fonte histórica da concepção moderna da idade henriquina das descobertas. Mas quem foi realmente o impulsionador dos descobrimentos portugueses? Faz sentido continuarmos a chamar ao infante Dom Henrique o navegador? Faz e não faz. Ele navegou? Muito pouco, menos que provavelmente qualquer um de nós. Faz porque já se chama assim há muito e é assim que ele é reconhecido. Henry the Navigator, pronto, é uma marca já. Mas a parte da marca em termos não, históricos... a parte da marca não. Ele fez comprovadamente 2 viagens a Ceuta e terá feito mais algumas de cabotagem, Lisboa-Porto, Lisboa-Algarve, pronto, mas não foi um navegador. E podemos atribuir-lhe a expansão? Ele tem uma intervenção muito importante na expansão, mas aí vamos tentar separar 2 outras coisas. Diz-se muitas vezes que a expansão começa com a tomada de Ceuta em 1415, não começa provavelmente no reinado de Afonso IV com as primeiras expedições portuguesas às Canárias. Em todo caso, Ceuta ficou como um marco de glorificação do próprio infante Dom Henrique. Ficou como um marco de glorificação, é uma conquista, a primeira conquista fora do continente europeu e fora do reino, mas o espírito é um espírito de cruzada e de reconquista. Ceuta é a continuação da reconquista contra os mouros, portanto não há nada de descobertas, de expansão, nada. Em que momento é que nasceu a glorificação de Henrique, o navegador, nesse aspecto de ter sido o grande impulsionador da expansão, de ter sido um homem de ciência até, disse muitas vezes. Da escola dos cartógrafos, a escola de Sagres. Sabia imenso, que era um cientista. A escola de Sagres que não existiu. A escola de Sagres que não existiu. Era o homem dos descobrimentos, chegou-se a dizer que ele tinha o plano da Índia ele já concebia contornar a África, nunca teve, isso é Dom João II só. Já tinha dobrado o Cabo Vejador e nós podemos dizer, bom, nessa altura ele percebeu que estavam a acontecer coisas que iam mudar as relações entre a Europa e a África. Não, ele continuava depois do Cabo Vejador, o grande objetivo dele foi Tanger. E depois, nas crónicas que foram escritas, quase ditadas pelo Zurara, quase ditadas por ele. Quase ditadas? Quer dizer que Zurara foi contratado para escrever um livro hagiográfico, um livro de glorificação. Sim, e a gente não se pode esquecer que uma crónica não é um livro de história, ele não era um jornalista, ele faz aquilo para educar as pessoas. E a Batalha de Tanger, o desastre de Tanger, é referido pelo Zurara? Zurara não se mete nisso. Porque não havia também muito para glorificar. Não havia maneira de dar a volta ao desastre e às responsabilidades que o infante Dom Henrique teve nele. Mas depois de Tanger, o infante Dom Henrique vai para Lagos. O infante Dom Henrique, provavelmente não era muito bem quisto na corte. O infante Dom Henrique levava instruções rigorosas de Dom Duarte, uma cábula com meia dúzia de instruções escritas à última hora mesmo, que eram instruções de sobrevivência quase, se correr mal, pelo menos garantir a retirada. Ele não cumpriu nenhuma e, portanto, foi cercado na praia e por isso foi preso
E, portanto, quando regressou, não teve coragem para regressar para Lisboa. E foi aí que terá nascido, pode ter sido aí que nasceu o impulso em Lagos para... Aquilo começa um bocadinho antes. O Infante começa no final dos anos 20, ele começa a mandar os seus barcos. Sim. E a partir desse momento, a partir desse momento ele está lançado, ele poderia ele está lançado e ele tem de facto curiosidade em saber como é a costa africana, o que é que há, quer informações. Eles têm que perguntar... Quer território. E para saber se chegava às fontes do ouro e para trazer escravos. E ele aí é muito insistente, é muito obstinado, como é em tudo, e vai mandando os barcos dele, não só dele, também de Dom Pedro, também da cidade de Lisboa, também de Setúbal, mas muitos barcos armados por ele, pela Ordem de Cristo, que ele já é administrador, e gasta muito dinheiro nisso. E ainda temos a questão dos painéis. Os painéis que nos identificam o rosto do Infante Dom Henrique, muito obrigado, e que há dúvidas sobre se será ou não o homem do chapeirão. Essa dúvida permanece? Algumas dúvidas sobre os painéis, felizmente, para mim, que sou historiador e que sou uma pessoa, sobretudo, curiosa, vão ficar para sempre. Toda a gente escreveu sobre os painéis. Eu ainda não escrevi, não sei se o Carlos já escreveu alguma coisa, ainda não escreveu. Ainda não, mas acho que somos dos poucos portugueses. Dos poucos que ainda não escreveram. Não, estamos a brincar, mas há muita produção sobre os painéis. Há muita produção sobre os painéis. Há centenas de livros desde 1882. Porque é um tema apaixonante, não é? É apaixonante. Identificar o rosto do Infante Dom Henrique. Aquilo é um quadro extraordinário e eles estão a olhar para nós e a gente... O que é que eles querem dizer? Quase nos interpelam, não é? Interpelam-nos mesmo. Mas é uma obra de arte absolutamente extraordinária. Para mim é dos que melhor resume Portugal. Os painéis de São Vicente de Fora foram descobertos em Lisboa em 1882. Por não estar assinada nem datada de forma visível, a obra fascinou várias gerações de académicos. A única figura imediatamente identificada foi a do Infante Dom Henrique, devido às semelhanças com uma imagem idêntica incluída na Crónica da Guiné de Gomes e Anes de Zurara. Nuno Markle não é historiador, mas conhece bem esta história. O pai do humorista, o historiador Dagoberto Markle, dedicou boa parte da vida ao estudo destes painéis. Imagino, Nuno, passaste aqui muitas tardes frente a estes painéis. Parte da minha infância foi passada aqui. A olhar para estas figuras? Sim, sim. E não só olhar para estas figuras, mas como a mergulhar mesmo no interior destes painéis. Eu acho que houve alturas da minha vida em que eu me sentia a andar ali pelo meio deles, a pedir licença e a passar ali pelo meio dos mantos e das armaduras. Sendo apresentado a cada uma destas personagens. Sim. O que eu acho fascinante é que estes painéis têm histórias, muitas dentro, e o meu pai era capaz de contar as histórias de basicamente todas as personagens envolvidas nesta espécie de Sgt. Peppers do século XV. Quando é que o teu pai começou a pôr em causa a ideia de que o homem do chapeirão é o Infante Dom Henrique? Eu tenho ideia de que, talvez ainda antes de eu nascer, ele já estava a refletir sobre essas questões. Eu lembro-me que desde sempre que, e desde que eu tenho consciência de mim próprio, que vive com esta história e com esta teoria. Portanto, nunca foste exposto à ideia de que aquele era o Infante Dom Henrique? Não, nunca fui. Ou seja, fui como toda a gente, porque de facto nos livros da escola, em todo o lado, aquela figura é o Infante Dom Henrique e continua a ser, apesar de todo o esforço do meu pai e com todos os detalhes. Mas o livro que apresentou foi publicado em 88, mas eras adolescente. Tinha para aí 17 anos. Disse ao meu pai que eu tinha lido, mas na verdade folhei, porque o meu pai ao mesmo tempo escrevia, não fazia concessões populares, era mesmo um historiador da arte. E era uma história que além disso já tinhas ouvido. E já tinha ouvido muitas vezes, claro. Mas portanto, eu vivi dividido entre aquilo que eu via nos livros da escola e aquilo que eu tinha em casa e aqui no museu. E que era, de facto, esta troca de identidades que há aqui dentro dos painéis. Que explicação é que o teu pai te dava? Havia um lado detetivesco na maneira como o meu pai abordava a história da arte e que estava centrado, obviamente, naquela figura lendária que toda a gente ainda hoje considera o Infante Dom Henrique. Aliás, aquele chapéu não devia dar muito jeito lá em Lagos ou em Sagres, não é? Mas suponho que o chapéu fosse só para ocasiões especiais. Penso eu, não sei. Aqui em Sagres, com aquela ventania, devia voar. Voava tudo, seguramente. Voava tudo. E aquela figura acabou por se tornar uma figura emblemática. E é muito difícil. Eu acho que isto é um ótimo exemplo de como é difícil às vezes mudar uma mentalidade quando as coisas estão tão enraizadas. E eu, desde pequeno, que levei aquele ensaboadelo de que aquele não é o Infante Henrique. Então, quando eu vejo às vezes isso
isso em qualquer sítio, em Infante Dom Henrique, tenho sempre o meu pai, quase a voz dele aqui do lado, a dizer não é. Qual era a explicação que ele te dava para justificar que aquele não seria o Infante No fundo, Henrique, basicamente, e agora falando leigamente, porque os detalhes estão na obra do meu pai, mas ele achava que era de facto um erro de identificação. Aquela figura aparece, uma figura, o Homem do Chapeirão, sim, aparece numa iluminura da crónica dos feitos da Guiné, do Zurara, e é daí que vem a identificação entre o Homem do Chapeirão dos painéis. Exatamente, sim. O meu pai o que dizia é que, de facto, este senhor é o rei Dom Duarte e não o infante. Eu lembro-me de ter chegado a um ponto da minha vida em que eu comecei a desenhar muito cedo, desde miúdo, e sei que cheguei ao ponto de fazer um cartoon envolvendo o Homem do Chapeirão e o Injustiçado. O Injustiçado numa guerra de identidade. Eu olhei para isto muito como um thriller, quase. Era um policial, não é? Descobriram, imagino que deve ter havido alguma resistência na comunidade científica, claro. por um lado, e, claro, no imaginário popular continua a existir uma certa resistência. Eu acho que há aqui duas áreas. Teoria. O meu pai conseguiu, de facto, admiração, também há muitas polémicas e não te passa pela cabeça do quão agressivo e violento pode ser o meio da história da arte. O meio académico é muito aguerrido e o meu pai teve polémicas muito acesas com muita gente à conta disto, mas também conquistou admiração e a tese dele estava completa e estava bem fundamentada. Tentaram demovê-lo desta Aconteceu uma conversa fantástica entre ele e o José Hermano de Saraiva. Lembro-me quando eles estavam a trabalhar juntos na História da Arte em Portugal, que o José Hermano de Saraiva, concentrando em si o lado académico e o lado e o ponto de vista do povo, ele dizia, Dagoberto, talvez você tenha razão nisso, mas para quê agora estar a mexer? Dá muito trabalho. Vamos complicar uma história que já está tão bem contada. O meu pai era genuinamente um iconoclasta, porque não há figura mais icónica dos descobrimentos. É um herói de t-shirt. Claro. O Infante Dom Henrique é aquele. O teu pai tinha a tese de que há outro candidato a ser o Infante Dom Henrique, que está de uma forma muito mais discreta nestes painéis. E no fundo, isto foi com base na escultura da cabeça que está no túmulo do infante, e para o meu pai é o senhor que está ali no segundo painel a contar de direita, cá em baixo, que eu acho que tem um ótimo ar para infante. Vamos lá comparar as figuras para ver se são mesmo parecidas. Dá uns ares. Sim, este senhor tem bigode. Apesar de ter estas rugas, não é? Sim, são rugas de expressão. É claro que esta teoria do meu pai é muito complexa e baseia-se em textos e descrições. Sim, não é só chegar aqui com... Não é só chegar aqui e dizer, mas isto é parecido. Porque depois há todo um trabalho de depoimentos e descrições e de contexto histórico. Tudo isso foi estudado pelo meu pai e está uma teoria bem fundamentada. Há um ponto que para mim é inequívoco que este é o Infante Dom Henrique. É muito mais próximo desta figura, de facto, do que do senhor do chapéu. Na opinião de Dagoberto Markel, nenhum estudo sobre as faces do Infante Dom Henrique pode deixar de fazer referência à efígie do seu túmulo. Os sulcos na testa e entre o nariz e o lábio da efígie da batalha parecem de facto indicar os vestígios dos tubos de respiração que se aplicam durante uma moldagem facial em vida. O testamento do infante prova que já havia monumento funerário à data da sua morte, uma vez que o menciona e, portanto, que a moldagem em vida é uma possibilidade real. Quem será o homem do turbante? Dagoberto Markel acredita que seria provavelmente o rei Dom Duarte, com o corte redondo de cabelo usado na Borgonha e o chapéu idêntico ao que usava o seu cunhado Filipe o Bom, figura maior do século XV europeu. Seria lógico que o rei seguisse as modas de uma corte que dominava a Europa da época. Mas para o infante Dom Henrique, que passou grande parte da sua vida no Algarve, um chapéu borgonhês seria o adereço menos adequado. Um pedaço da história marítima portuguesa foi descoberto por acidente, trazendo à luz o tráfico negreiro quatrocentista em Lagos. A construção deste parque de estacionamento em 2009 revelou uma prova objetiva inestimável da presença de escravos africanos em Portugal. É um dos mais antigos vestígios de indivíduos escravizados, um testemunho dos primórdios do tráfico negreiro, que pode mesmo ser contemporâneo da presença do infante Dom Henrique em Lagos.
Embora se soubesse que houve comércio de escravos, eram praticamente inexistentes as provas arqueológicas a esse respeito. Estamos no Vale da Gafaria. No passado era aqui a lixeira da cidade. Em 2009, precisamente neste local, foi descoberto um grande número de ossadas humanas. Veio a perceber-se que eram ossos de escravos africanos já com 600 anos. Um achado único na Europa. Os 158 esqueletos pertencem a escravos traficados para Lagos entre os séculos XV e XVI. Os corpos estavam numa antiga lixeira urbana, o que parece indicar que fariam parte de um dos primeiros grupos de escravos a chegar a Portugal. Os que vieram mais tarde eram batizados e enterrados num cemitério. Um terço dos esqueletos apresenta lesões traumáticas que podem estar relacionadas com acidentes de trabalho e com episódios de violência. Neste edifício onde os primeiros escravos terão sido vendidos, funciona atualmente o Museu da Rota da Escravatura. É aqui que vamos encontrar-nos com a historiadora Isabel Castro Henriques, doutorada em História da África e membro do Comitê Científico Internacional do projeto Unesco, a Rota do Escravo. Estamos no antigo mercado de escravos e este foi o primeiro entreposto de escravos na Europa. Este é o primeiro, este é muito provavelmente o primeiro lugar. Lagos é efetivamente uma das primeiras, ou a primeira cidade que recebeu uma grande quantidade de escravos africanos no século XV. E que informação é que temos dessa primeira chegada, ou das primeiras chegadas de escravos aqui a Lagos? Temos um documento que é um documento bastante conhecido e que é muito importante pelas descrições minuciosas que nos fornece, que é a Crónica da Guiné do Gomes e Anos de Zurara. Portanto, é uma obra que foi publicada em 1453, mas que refere precisamente as viagens de navegação, as descobertas promovidas pelo infante Dom Henrique, e o Zurara descreve algumas dessas viagens, nomeadamente a partir, sobretudo, de 1443, e entre elas a viagem de Lanzarote, que pertencia à casa do infante Dom Henrique e que vai para a costa ocidental do continente africano, depois regressa a Lagos com uma quantidade importante de cativos, chamavam-se cativos, eles eram normalmente apanhados, raseados, raptados e são trazidos para aqui provavelmente entre 43 e 44. E esses são os primeiros carregamentos, digamos, de escravos? Já havia, ou seja, as primeiras caravelas que vão em 40, em 41, 42 por aí, trazem alguns que permitem conhecer a existência fácil e a aquisição fácil de escravos no continente africano, e depois esta é a primeira grande, digamos, armada organizada para trazer escravos, e traz cerca de 235 se os números não me falham. Temos informação sobre o modo como eles aqui manifestam o sofrimento do momento da chegada. Exatamente. E dos primeiros momentos em que cá estão em Lagos. Na organização dos próprios lotes, há uma separação dos pais, das mães, dos filhos, e há, portanto, reações no sentido de chorar, de gritar, de não se quererem separar, as mulheres dos maridos, os filhos, serem arrancados os filhos às mães, e é aí que o Zurara fala dessa situação dolorosa em que uns e outros são separados, sabendo-se que cada um vai para o seu lugar, completamente Nessa separados. Altura já há regras claras sobre a transação, o modo de transação desses escravos? Eu diria que ou sim. Só mais tarde é que vem instituir-se esse tipo de regras? Eu diria que nesta altura, que é uma fase muito precoce, uma fase inicial, as regras são mais ou menos estas, isto é, eles são organizados por lotes, eles são depois loteados, são vendidos a quem os quer comprar, são depois separados e entregues ao seu proprietário. São mercadoria, não são pessoas, não são tratados como gente. São tratados como mercadoria. Por outro lado, as regras que existem têm a ver com a percentagem que é devida ao infante Dom Henrique. Pronto, essa sim, a percentagem do quinto que é dado ao infante Dom Henrique, por ser ele o organizador de todo este ato comercial, digamos assim. Há um cemitério de escravos em Lagos que é provavelmente um documento importante
para se ter informação sobre o modo como eles viveram e morreram aqui em Lagos. Sim. O que é que esse cemitério nos pode dar de informação? Em primeiro lugar, devemos falar em cemitério entre aspas, porque não se trata propriamente de um cemitério. Trata-se, sim, de uma lixeira, a lixeira de Lagos, que ficava fora da muralha de Lagos, junto à Gafaria. E era para lá que eram despejadas as ossadas dos escravos mortos. Foi lá que, em 2009, quando da construção de um parquingue subterrâneo para carros, não é? Foram encontrados vários, 155 mais concretamente, salvo erro, esqueletos de populações de homens, mulheres e crianças que se veio a verificar serem africanos. Verificou-se que eram escravos pela maneira como eles estão lançados, eles são descartados, são atirados para a lixeira, juntamente com animais como cavalos, por exemplo, há esqueletos de cavalos, cães, lixo doméstico, tudo o que é lixo está ali. Qual é a importância do achado arqueológico na Gafaria? Esse achado é um achado único na Europa. Que se saiba, não existe mais nenhum outro cemitério, entre aspas, de escravos na Europa. Nós nunca podemos ter uma certeza absoluta, 100%, porque se pode encontrar qualquer outra coisa, embora não seja provável, porque precisamente o local da Europa onde chegava a grande maioria desta mercadoria era Portugal. Não é estranho que não se tenha transformado num memorial, mas se tenha transformado num mini-golfe? É completamente estranho. Eu diria que é uma vergonha. Penso que devia ter sido protegido e não foi. Efetivamente foi destruído, tudo foi destruído e neste momento resta... Não há memorial? Não há memorial, não há nada. Não tem explicação. Podiam fazer um mini-golfe noutro sítio qualquer e deixar aquele espaço único no mundo, e numa cidade que tem uma tradição, digamos assim, da escravatura importante nesse período e uma relação comercial importante baseada no tráfico negreiro. Portanto, era do ponto de vista da história de Lagos e inclusivamente do ponto de vista da expansão portuguesa, porque o tráfico negreiro é uma vertente da expansão portuguesa, do ponto de vista do próprio Infante Dom Henrique, que é tão, digamos assim, cantado nesta cidade de Lagos, era importante do ponto de vista da história de Portugal e era fundamental do ponto de vista dos povos africanos, do fenómeno da escravatura e do comércio negreiro e das próprias relações com a África que todos nós queremos manter e privilegiar nos dias de hoje, não é? A ideia que persiste ainda hoje é de que Portugal esteve envolvido na escravatura, mas que isso é desculpável por termos sido o primeiro país a aboli-la, mesmo quando já se sabe que, no fundo, o decreto da abolição da escravatura foi uma decisão de fachada. A abolição prática da escravatura em Portugal só ocorreu efetivamente em 1869, quase 100 anos após a data do decreto do Marquês de Pombal, 425 anos depois do Infante Dom Henrique ter assistido à chegada dos primeiros escravos a Lagos. O mito em torno do infante ganhou forma ao longo de séculos a partir do cenário criado por Zurara. Um cenário rodeado de equívocos. De uma coisa, no entanto, temos a certeza. O Infante Dom Henrique foi um homem do seu tempo, com os valores do seu tempo, que teve a capacidade de desafiar as limitações geográficas e científicas da sua época. Uma proeza assinalável, mas que deixou atrás de si um rastro de morte com a migração forçada de milhões de homens, mulheres e crianças.